Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma live da sua Escola Ideal. Se você é novo aqui no canal, vou apresentar a vocês, então, a nossa plataforma. Sua Escola Ideal é o maior buscador de escolas do país, a gente está com mais de 178 mil escolas. Se você é pai, mãe responsável e está buscando escola para os filhos e sabe que essa jornada é difícil, vamos facilitar o trabalho, acesse suaescolaideal.com.br, você vai encontrar vários filtros, como proposta pedagógica, geolocalização, mensalidade, entre outros, tá? Então, acesse suaescolaideal.com.br e facilite a busca de escolas para os seus filhos. Agora, acabando com o merchandising aqui, vamos para a nossa live. Estamos com uma super convidada aqui, Cíntia Santana, graduada em Pedagogia pela PUC São Paulo, em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina também. Fora do país, ela concluiu sua pós-graduação em Educação na Universidade de Winnipeg, no Canadá. Com foco total na área de educação, Cíntia iniciou sua carreira em 2007 como estagiária na Maple Bear e hoje ocupa o cargo de diretora pedagógica da Maple Bear para a América Latina. Olha que sucesso de currículo. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada, Helena. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Pessoal, a gente marcou essa live que o tema é Tendências e Inovações na Educação, porque principalmente por conta da pandemia a gente viu que as escolas precisam evoluir bastante, não só na parte tecnológica, como a gente viu, mas também se reinventar para conseguir atender essa nova geração de alunos. Então, tem uma nova geração, inclusive, uma evolução na educação, e a gente precisa acompanhar. E aí, por isso que eu trouxe a Cíntia, porque a gente tem visto que, principalmente, a Maple Bear está com diversos projetos inovadores, muita inovação mesmo, em várias áreas da educação, do ensino. Então, Cíntia, eu vou começar com uma pergunta. Você acredita que a pandemia acelerou o processo de inovação nas escolas da educação básica? Helena, sim, e acredito que muitos de nós, de uma forma ou outra, nos envolvemos e vivenciamos todo esse processo de transformação iniciado há 2 anos atrás, né? Acho que ficou muito evidente, essa situação que a gente passou, deixou muito evidente alguns pontos de necessidade no nosso sistema educacional. Por exemplo, a importância que a gente tem do entendimento de expectativas dos nossos alunos, a importância de trabalhar essa autonomia dos nossos alunos, a importância de uma formação holística. Então, todos nós vivenciamos as tensões de uma pandemia, as incertezas e como nesse momento foi muito importante a gente desenvolver estratégias para o nosso bem-estar e também para o nosso controle emocional. Além disso, até para a gente poder continuar, eu acho que não só do que a gente vivenciou, mas do que agora a gente tem de desafio nos próximos anos e nos próximos meses, o quanto, de fato, durante todo esse período, a gente foi capaz, né, o sistema como um todo foi capaz de dar continuidade a essa aprendizagem para os alunos em diferentes contextos. A gente sabe que as condições elas variam muito, depende muito do contexto em que a gente está, dos recursos que estão disponíveis, da formação que a gente tem, e isso vai gerar um impacto muito grande em toda a nossa população, e não, acho que isso não se limita ao Brasil, acho que tem um movimento muito grande mundial para entender, levantar esses dados agora do impacto da pandemia na aprendizagem. Então, começamos aí já uma transformação da importância de ter os dados de aprendizagem. Quando a gente está focado na aprendizagem, como é importante a gente ter evidências, a gente saber se, de fato, os objetivos que a gente tem para a formação dos nossos alunos
estão sendo atingidos. E isso não se traduz apenas como uma prova. Então, assim, como a gente, acompanhando os nossos alunos nesse momento de pandemia, se mostrou super importante a gente buscar outros recursos de acompanhar, de ter certeza. Como eu tenho certeza quando eu não estou lá presencialmente com um aluno para a realização de uma atividade? Então, como essa interação e como, nesse processo, eu consigo, em uma conversa, entender o raciocínio do aluno, entender os pontos que ele tem dificuldade, levantar também das produções, das entregas que ele faz, os indícios do que é necessário para apoiá-lo nesse desenvolvimento. Então, acho que sim, a gente tem um grande desafio pela frente e fico muito contente de esse processo ter permitido que a gente começasse a pensar em novas estratégias e que a gente se voltasse porque é mais importante quando a gente fala de educação, que é a aprendizagem e que é o ensino. Então, acho que foi muito positivo. Eu saio assim, é um impacto muito grande, mas muito positivo para a gente ter a coragem e as iniciativas necessárias para essa transformação. Muito legal. E você falou muito desse trabalhar com dados, né? Como a gente também tem pais e mães, você falou, o trabalhar com os dados, quando a gente vê, eu também não entendo muito, estou me colocando assim, a gente vê muita questão de nota, prova, que outros dados são esses que não são esses que a gente já conhece, né? Que já tem mais intimidade? Evidências, quando a gente fala, por exemplo, se a gente está avaliando as habilidades dos alunos de comunicação, uma prova não é a melhor ferramenta quando a gente está trabalhando com as habilidades de comunicação oral, por exemplo, que vai demonstrar aquelas habilidades daquele aluno. Então, a gente precisa pensar quais são as evidências que refletem aquelas habilidades que a gente está buscando. Então, quando a gente fala num trabalho com projetos, da importância da criatividade, da importância do aluno buscar a solução. Então, não é aquela resposta, se eu já sei a resposta, eu vou buscar envolver o aluno para dar aquela resposta que eu estou esperando, ou a gente trabalha com as habilidades mais complexas de pensamento, que a gente parte de uma base de compreensão, a gente desenvolve as capacidades e as habilidades de análise, e o que a gente tanto busca esse pensamento crítico e as habilidades de avaliação e de criação. Então, quando a gente sai de um modelo fechado, que é só uma prova de certo ou errado, mas a gente se conecta mais com a realidade do aluno, então, se a gente está discutindo projetos para solução, ou mesmo um projeto de geografia, de moradias, a gente pode trazer um questionamento para os alunos para estudarem os espaços geográficos, para pensarem em quais são os modelos de moradia ideal. A gente fala tanto de sustentabilidade, então, sustentabilidade e inovação, a gente desenvolve essa capacidade de criação dos alunos a partir dessas propostas que permitam com que eles busquem, sim, as informações, e que eles tragam soluções para esses problemas que a gente traz. Então, não é uma prova, mas faz sentido aquela solução quando ele está desenvolvendo as habilidades de pesquisa, de investigação, de pensamento crítico dentro desse projeto. Eu, como professor, quais são as evidências que me mostram que, de fato, ele compreendeu aquele problema e que ele está demonstrando e está buscando soluções que, de fato, solucionam aquele problema que foi colocado. Então, não é isso, não é uma prova que vai nos mostrar essas habilidades que a gente tem hoje como grandes expectativas para o desenvolvimento dos nossos alunos. Mesmo porque também o perfil dos alunos, enfim, mudou e sempre, né, cada vez mais tem uma outra geração, né, não dá para ensinar e, enfim, da forma que se ensinava antes. Eu acho que a gente estava discutindo até um pouquinho antes que a pandemia trouxe, né, esse chamado para as escolas, para as famílias. E como você está falando, inclusive, a questão dos projetos, né, cada vez mais os alunos são os protagonistas, né? Mais do que os professores, né? Os professores acabam sendo aquele guia, aquele mentor que vai ajudar
os alunos. Faz sentido isso? Faz muito sentido, Helena. O que a gente não pode confundir muitas vezes a gente, e quando se teve grandes discussões de construtivismo, antes a gente trabalhava num modelo muito fechado, e aí uma compreensão equivocada que agora pode ser qualquer coisa. E, na verdade, é muito diferente disso, né? O protagonismo ele vem com muita responsabilidade, com muita autonomia do aluno. E para eu dar condições para esse protagonismo, eu preciso trabalhar bases sólidas com esse aluno. Então, eu preciso deixar claro o rigor acadêmico que a gente tem, eu preciso deixar claro e preciso trazer para ele também as estratégias de análise dentro desses projetos. Então, trazendo o engajamento lógico, como você colocou, dessa importância do protagonismo, né, dele ver a aplicação. Então, como eu envolvo o aluno, né, eu trago e problematizo essa realidade, eu torno aquela aprendizagem significativa para ele. Então, a gente trazer também essa conexão com o nosso mundo hoje, isso é muito importante, e esse entendimento dele, do impacto dele, das ações, dessa responsabilidade, das pessoas que nós hoje estamos formando, né, que tem um impacto muito grande na sociedade que a gente vai ter amanhã, é muito importante. Então, a escola tem uma responsabilidade muito grande com isso, e é muito importante para a gente engajar nossos alunos nesse processo, que a gente entenda qual é a realidade deles, né, qual é o mundo que a gente vive hoje, e que essas nossas propostas de suporte mesmo para desenvolvimento deles reflitam o que hoje no mundo é relevante e é importante. Perfeito. A gente estava falando também, gente, a gente teve um super papo antes de começar a live, tá? Que a gente entrou com antecedência. E aí, ó, já, né, puxamos vários assuntos. Você comentou muito da formação de professores e a importância que a MEPOBER dá para o projeto de formação dos professores, como vocês trabalham. E eu imagino, eu queria que você contasse um pouquinho disso, e como que você enxerga, de modo geral, né, o que as escolas hoje seria interessante que elas fizessem, o que não é feito, qual é a sua visão hoje sobre a formação dos professores aqui no Brasil. Ótimo, Helena. E eu também gostei muito do nosso papo. Foi um ótimo... devia ter começado meia hora antes, gente, porque a gente falou muito. Foi ótimo. E de formação dos professores, acho que é muito importante a gente entender também o que a gente compreende como a importância e a relevância da aprendizagem, né? E essa compreensão de algo que é estático ou algo que a aprendizagem não tem fim. E a gente que trabalha em educação, todo mundo já usa muito esse termo, né? Lifelong learning. Mas é lifelong learning para eu saber. Eu nunca vou saber tudo. Isso é impossível, e a gente está sempre avançando na nossa compreensão, a gente está sempre avançando no nosso entendimento. Então, ter essa cultura também de que a gente sempre pode refletir na prática que a gente está realizando agora, entender quais são as necessidades que os nossos alunos têm e buscar novas estratégias, testar e buscar novas estratégias para o que eu tinha como objetivo, utilizando essa estratégia, qual foi o impacto? Eu poderia fazer diferente? Eu consigo fazer diferente? Se eu fizer diferente, qual é o impacto que isso vai gerar na aprendizagem dos meus alunos? E é justamente esse thinking routine que a gente tanto trabalha com os nossos alunos, que a gente também traz para essa formação dos nossos professores. Então, ter essa cultura nas escolas, do entendimento e da importância de estar sempre buscando aprimorar o ensino, que isso vai gerar um impacto muito positivo na aprendizagem dos nossos alunos, é essencial. E como isso se dá também através da colaboração. A gente não sabe tudo, e
se só eu ficar aqui falando, com certeza eu vou perder a oportunidade de pensar de uma outra maneira, de pensar com uma outra perspectiva de um comentário que você for fazer. Então, a colaboração e a importância é um comentário que você faz que vai fazer com que eu comece a pensar em novas possibilidades e que eu comece a desenvolver também novas perspectivas. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em formação de professores, para ser uma formação contínua, para ter uma busca muito grande também de aprimoramento da prática, né? Ter essa intenção e ser voltada para a aprendizagem. E a Maple em especial, eu acho que a gente tem, eu fiz pedagogia, me formei aqui no Brasil, mas quando eu saí da faculdade eu não tinha a menor ideia, quando a gente fala de avaliação formativa, a avaliação somativa, o que eu faço na sala de aula? Eu sei o conceito, mas eu sei da importância de acompanhar os meus alunos, mas como que eu faço isso? Então, é com uma observação diária, é um acompanhamento que eu faço com uma clareza do objetivo, eu tenho que compartilhar esse objetivo com os meus alunos, porque eu também estou pensando em autoavaliação, eu quero desenvolver essas habilidades metacognitivas. Então, essa prática do como fazer, hoje a gente ainda sofre muito no Brasil, de tradução e de atualização, de buscar essas novas práticas. E a gente tem muita sorte na nossa rede, na Maple Bear, de trazer essa cultura canadense, que eu acho que esse é um grande indicador e, na verdade, algo que tem um impacto muito grande no sucesso que se tem no reconhecimento da qualidade educacional no Canadá. Se leva muito a sério essa formação e sempre uma conexão muito direta também com a pesquisa e a atualização. Então, essa busca de novas práticas e essa tradução disso para dentro da sala de aula. Então, normalmente a gente coloca como se algo desse estudo e esse desenvolvimento e esse aprofundamento fosse algo para a universidade ou algo teórico que descolado da prática, mas quando a gente junta, quando a gente consegue trazer a teoria para nos ajudar a desenvolver a prática, acho que a gente tem o resultado que a gente tem no Canadá. Então, essa busca constante de aprimoramento e de desenvolvimento dos professores e dessa conexão com essa problematização é a melhor forma de fazer. O que a gente fazia 10 anos atrás não é mais o que a gente faz hoje. Então, como a gente vai se atualizando, isso é muito importante e isso está lá na nossa rotina diária. E essa formação, como que vocês... Tudo bem, teve a pandemia que vocês devem ter feito, né, de forma online, mas na prática, o que difere da formação que você acha do que vocês aplicam, com a experiência, inclusive, do Canadá, do que é feito aqui no Brasil? Esse acompanhamento em sala de aula, e a gente tem muito essa... Para eu orientar, eu preciso estar presente e eu preciso desenvolver modelos também. Então, a gente aprendeu muito na formação da liderança acadêmica, então a importância que se tem desse coordenador para ser o mentor também dos seus professores e estar presente em sala de aula, para entender quais são as dificuldades e quais são os desafios e ajudar esse professor a buscar também essas novas estratégias para o desafio que ele enfrenta diariamente na sala de aula. E aí, no nosso modelo, a gente traz esses canadenses aqui para o Brasil para justamente pensar e construir essas estratégias com as nossas escolas, dentro de sala de aula, com os nossos professores. Então, essa tradução, essa vivência, né? A gente aprende fazendo. Sim. E é muito importante, de fato, a gente criar esse contexto de que isso seja feito na prática, que esteja lá presente. Então, a gente teve muitos desafios de adaptar para um modelo online, mas o que a gente tinha como muito importante, muito essencial, precisa ser continuado. Acho que a gente precisa agora buscar novas... Exatamente, não pode ser um encontro anual, aquela coisa, exato, né?
Você falou do coordenador e até dos canadenses, eu não sei se você diz, eles visitam aqui a nossa sala de aula aqui do Brasil, tá? Isso, E os exatamente, professores estão não presentes ficam lá. tensos assim, gente? O coordenador está aqui na sala de aula, meu Deus, o que será que ele vai achar do meu trabalho? Existe isso? Porque eu já vi em algumas escolas, em algumas empresas, enfim, que fazem até avaliação dos professores, ajudam na formação, e o maior medo é esse, sabe? Que já é difícil dar aula, os alunos já são, a plateia já é difícil. Aí você tem um coordenador lá, vamos ver se está de olho. Tem escola que, inclusive, agora com o sistema híbrido, quer dizer, está filmando o professor, né? Nossa, eu fico pensando, né, muita coisa nas costas do professor. Eu já ia ficar tensa, Cíntia. Mas eu acho eu imagino que os seus professores já devem, inclusive, estar mais habituados, né? Estou falando de uma forma geral, né? Mas é ótimo o seu exemplo, Helena, que traz muito o que a gente conversou também com relação à cultura e com relação o propósito real da presença daquele coordenador ou da presença daquele professor em sala de aula. E tem muito a ver com o que a gente estava falando também da avaliação. Qual é o motivo da presença daquele coordenador ou daquele treinador dentro da sala de aula? Porque se na minha escola a cultura opa, o coordenador só vai entrar aqui se ele entrou aqui na minha sala de aula é porque ele está desconfiando do meu trabalho. Agora, quando a gente tem uma cultura colaborativa, que na verdade eu estou aqui dentro da sala de aula para te ajudar, e de fato Exatamente. ele vê isso, ele vivencia isso, porque não é falar, não, eu estou lá, não. Eu estou lá para depois a gente fazer um feedback e trazermos juntos uma nova estratégia para aplicação amanhã na sua sala de aula. Então, eu estou aqui para te ajudar. Então, é esse propósito e essa cultura que se constrói nas escolas que vão dar esse tom. Se é uma cultura que o coordenador não é presente e que não se tem essa grande intenção e essa valorização da colaboração, do foco e da troca e do desenvolvimento profissional, isso pode acontecer como você muito bem colocou, vai me gerar tensão. Agora, se é uma cultura que, na verdade, eu estou vivenciando a presença desse profissional como um grande apoio e como um grande suporte para a minha formação confia, também. Né? Fala, não, eu já entendo que o objetivo é realmente para me ajudar e para melhorar, né, a ele qualidade. Confia, ele vê na prática isso acontecendo, exatamente, isso é legal, muito Helena. legal. E vamos falar dos projetos da Mepober, que eu vi até, tem notícia aí, até parkour, vocês já colocaram aí nas escolas, quero saber. As novidades vocês trouxeram nas inovações desse ano, e o que vocês estão pensando aí para 2022? Eu já vou até emendar a pergunta que eu também tinha preparado, que era quais inovações vocês estão trazendo aqui para o Brasil e exemplos que você fala assim, puxa, tem lá em outros países e, puxa, a gente está programando, talvez não seja para 2022, mas tem que acontecer. Acho que a pandemia, como a gente começou e agora estamos chegando ao encerramento da nossa conversa, mas a pandemia, ela criou novas possibilidades e deixou muito claro também a necessidade da gente trabalhar com flexibilidade. Então, o exemplo que você deu do parkour qual é o nosso grande objetivo? Apoiar esse desenvolvimento físico saudável dos nossos alunos, a gente entende isso como muito importante, mas eu não tenho só uma única forma de fazer isso. Então, tem pessoas que se adaptam e que gostam da prática de esportes. Agora, tem pessoas que podem se exercitar com outra prática, com outro tipo de atividade física. Não, me dou melhor com a realização de caminhadas, de corridas, de atividades mais individuais, de concentração. Então, é muito importante sempre a gente ter a clareza do objetivo, que nesse caso é o desenvolvimento e essa promoção também de hábitos saudáveis dos nossos alunos, e trazer estratégias, e trazer propostas, e trazer projetos
que eles se identifiquem e que eles se engajem. Então, o parkour é um desses exemplos de Eu vamos achei testar muito legal usando o essa ideia. espaço da escola e vamos abrir. E muitas crianças se interessaram, nem todas se interessaram, mas a ideia Sim, é claro. essa, é a gente abrir com flexibilidade para que a gente tenha o engajamento de todos para esse desenvolvimento de hábitos saudáveis. Então, essa foi uma das iniciativas que vai ficar com certeza. E a questão do parkour, por exemplo, já todas as escolas, ou algumas, vocês estão implementando em algumas? Algumas, não. E essa foi uma iniciativa de uma escola especificamente. E é muito bom também trabalhar em rede, e acho que é esse ponto, né, que a gente aprende muito uns com os outros. Então, essa troca também entre as escolas, né, é uma ideia e uma iniciativa que pode inspirar e gerar também várias outras novas ideias e iniciativas em outras escolas. Então, a gente sempre promove muito a troca entre as escolas e essa criação de novas possibilidades por elas também. Não precisa, tem coisas que faz sentido em uma região e tem iniciativas que não fazem sentido em outras. Perfeito. Porque aqui no Brasil mesmo, assim, não tem são várias culturas, né? Exato. Então, a gente tem que trabalhar exatamente com essa diversidade, né, que a gente tem aqui no nosso país. A gente ainda tem tempo, tá, Cíntia? Tá eu já ótimo. vi aqui, mas assim, ó, eu vi que são quase 8 horas, eu também falei, nossa, o papo tá tão gostoso, eu achava que já tinha passado só 15 minutos, mas eu tô com uma perguntinha aqui sobre família, né? O que você viu que as famílias têm mais buscado hoje na escola, né, de escola de educação básica? Qual as preocupações hoje dos pais, né? Eu tenho falado com amigos que até têm procurado, têm prestado mais atenção, por exemplo, na proposta pedagógica da escola. Quais são os valores da proposta pedagógica? Como que ela trabalha? Ela trabalha o quê? O ser humano, né? Quer dizer, o que é? Vejo também que muitas escolas não têm muito claro também a sua proposta pedagógica, por exemplo, né? Então, e aí, como a gente aqui no canal tem escola, tem pai, tem mãe, então acho que é uma coisa interessante para os dois lados, né? O que as famílias têm buscado, né, para a gente enxergar esse macroambiente? Para a gente foi super importante e todo mundo que trabalha em educação sempre entendeu a relevância que se tem da família, né? Quanto tempo o aluno passa na escola e quanto tempo essa criança, esse jovem, esse adolescente passa com os pais em casa. Então, esse impacto das famílias no desenvolvimento e na formação da nossa, né, como ser humano, é gigantesco. E sempre falou da importância que se tem também, né, desse apoio e desse envolvimento dos pais, o impacto que se tem positivo, inclusive na dedicação dos alunos, né, nessa cobrança. Às vezes, o pai, né, num desejo de se envolver quando o filho chega em casa, e antes acontecia muito, a pergunta de envolvimento era mais para verificar se de fato ele tinha aprendido ou não, do que para mostrar o interesse para se envolver também naquele processo. Tipo a chamada oral, né? Vamos lá, Isso, filha, exatamente. Mas você aprendeu mesmo? Estou desconfiada de você, né? Volta lá para aquela que a gente acabou de falar. Passamos por isso, eu passei muito por isso. Novamente. E qual que é, né, quando a gente, de uma atitude ou de outra. E acho que ficou muito claro para os pais, nesse contexto todo, né, obrigados, acho que eles ficaram, em especial de educação infantil, os pais foram obrigados a se envolver mais, a começar a entender a rotina do seu filho em casa, começar a entender como o seu filho se desenvolve, como ele está aprendendo, e isso eu acredito que vai ter um impacto muito positivo, agora com interesse, com engajamento, uma curiosidade ainda maior dos pais nesse entendimento desse processo do filho e como ele pode contribuir também
para esse desenvolvimento em casa, né? A gente fala tanto na educação infantil da importância do brincar, mas é o brincar com intenção, a importância do ler. Então, quais são esses hábitos de leitura que a gente tem em casa, de a gente buscar as informações diversas, da gente verificar aquilo que a gente está lendo, qual é a fonte, de onde a gente está lendo, a gente trocar também e pensar e refletir daquelas notícias que estão sendo divulgadas. Então, as famílias, elas têm um papel muito importante e a escola pode contribuir muito para que essas famílias consigam também se envolver de uma forma positiva no desenvolvimento dos seus filhos. Então, acho que eu tenho uma crença muito grande que agora isso vai ficar, e agora essa importância que os pais dão e esse interesse vai aumentar cada vez mais depois que eles tiveram essa primeira experiência de imersão com seus filhos em casa. Então, acho isso E trabalhar em muito bom. conjunto, né, Cíntia? Em Isso, conjunto, perfeito. né? A escola ouvir, a família ouvir, eu acho que dá para... E, bom, a Mepober é bilíngue, né? Todo mundo sabe, e tem tido um crescimento muito grande, né? De escolas bilíngues, né? Novas escolas bilíngues, e escolas que estão tentando se adaptar, que já é uma coisa mais difícil, né? Uma coisa é você nascer bilíngue, outra coisa às vezes até tem programa bilíngue, né? Quer dizer que não é bilíngue, mas tem um programa. Como que você vê isso? Quer dizer, não sei, posso estar falando bobagem, mas eu acho que em outros países já é uma coisa bem natural. O inglês está muito mais inserido, que nem no México, por exemplo. Eu sei que o inglês, eles sabem falar a língua deles e inglês muito bem, né? Porque na escola eles aprendem o inglês assim, como a gente aprende português todo dia na escola, né? E aí está uma tendência que eu vejo aqui no país. Como que você vê isso? Vê com bons olhos? Acho que é algo que está crescendo mesmo? Acho muito positivo, e todos nós nascemos com essa possibilidade. Assim como a gente nasce fisicamente, cognitivamente preparado para a aprendizagem e o desenvolvimento de uma língua, a gente nasce também preparado para o desenvolvimento de 2 línguas, de 3 línguas. Então, as pesquisas, elas cresceram muito, né? Esse interesse das diversas famílias, acho que é muito impactado pela globalização que a gente vivencia. A nossa rotina aqui é uma diária de reuniões com a nossa equipe no Canadá. Hoje, as empresas, o nosso mercado, ele virou um mercado global. Então, o inglês ele ainda é a nossa língua oficial de comunicação mundial. Então, ter essa possibilidade também para os alunos, né, de ter as possibilidades de acesso, né, quando você nasce quando você desenvolve aquelas habilidades e abre a possibilidade agora para que você tenha acesso a mais informações, tenha acesso a vivenciar novas experiências, promovidas também por o domínio dessa língua. Mas o que eu queria voltar um pouquinho, pensando no que você falou de programas bilíngues e como a gente estrutura isso. Então, é muito importante a gente entender o processo de aquisição da linguagem. E o processo de aquisição da linguagem se dá pela imersão. Ele se dá pelas nossas interações, pela nossa vivência e na utilização daquela linguagem como instrumento também de aprendizagem. Então, não é só o aprender a língua pela língua, mas a gente desenvolve a língua em outras situações que a gente também está desenvolvendo outras habilidades. Então, nessas propostas é muito importante a gente ter esse entendimento, né, do que é, de fato, um currículo bilíngue que vai promover para esses alunos a oportunidade não só de aprender inglês, mas de aprender em inglês. Acho que a gente teve por muitos anos a experiência de
cursos de inglês, de Excel, que muita gente passava 7 anos lá fazendo aquelas aulas e depois, no final, se deparava com uma situação de conversa com uma pessoa e, opa, não sei, não consigo me comunicar. Então, a gente pensar de fato em como a gente aprende essa língua e como a gente cria essas situações para que esses alunos, por isso que as pessoas viajam tanto, né? Por isso que a gente fala de intercâmbio, porque são nesses contextos que a gente está imerso no ambiente, a gente está ouvindo as pessoas se comunicando, situações reais de comunicação naquela língua, situações significativas em que eu sinto a necessidade de me comunicar naquela língua, então eu estou primeiro ouvindo, estou desenvolvendo aquelas habilidades, depois a partir do momento que eu desenvolvo essas referências, eu vou começar a me arriscar também a falar, e isso vai me dar a base para o desenvolvimento das outras habilidades. Então, muito importante que a gente crie esse contexto para os alunos sentirem essa necessidade, sentirem também os desejos. Então, se a gente só apresentar um exercício numa página de livro para os alunos, falar inglês pode não ser interessante. Agora, se a gente tem uma super atividade de investigação, de drama, para que eles se comuniquem em inglês, isso pode despertar o desejo deles, de passar essa nova geração aí tem um bebê que já está com o iPad cantando em inglês, né, que é diferente da minha época, vou falar minha época aqui, não vou te perguntar quantos você tem, mas é mais nova que eu, com certeza. Mas na minha época era uma vez ou duas no máximo por semana de inglês, né? Então eu não tinha, a interação que eu tinha era conversem, né? Faz um trabalho em dupla, conversem, né? Era aquele contato que eu tinha, e com filme e tal, mas hoje, inclusive, a tecnologia, né, nos traz, assim, a gente consegue exatamente essa questão da experiência, né? Então a gente pode sair da escola e viver lá fora também, né? Ter essa vivência não só na escola, também as crianças e os adolescentes hoje em dia você não precisa nem viajar, né? Você já tem viagens virtuais, agora com esse metaverso já está numa outra realidade, viajando, falando inglês ou fazendo vídeos com outras pessoas de outros países, enfim, e a gente tem que acompanhar isso, né? Cada vez mais. Mas você acha que está devagar ou ainda está em passos lentinhos aqui no Brasil, em comparação com outros países? Eu acho que a gente houve um crescimento muito grande e uma busca muito grande. Quando eu comecei em 2007 a trabalhar na Maple Bear, achei muito interessante quando eu estava buscando uma proposta bilíngue, o que é exatamente uma educação bilíngue. Então, naquela época, a gente não tinha muita ideia do que era bilinguismo, dúvidas, mas isso então vai atrasar o desenvolvimento do meu filho? Não, na verdade, isso vai apoiar e criar novas possibilidades para um desenvolvimento mais complexo ainda do seu filho. Então, acho que hoje essa divulgação e esse entendimento ele está cada vez maior no Brasil também como um todo, que é ótimo. A gente teve recentemente um movimento justamente para esclarecer para as famílias, né, do Conselho Nacional de Educação, como você citou, algumas escolas que oferecem horas estendidas e chamam isso de bilíngue, e os pais, essa confusão que se causa nos pais. O bilinguismo é exatamente essa imersão que você está falando, né? Até para esclarecer aqui com as famílias. Não é que tem aulas de inglês ou aula extra de inglês, né? O bilinguismo é você aprender, por exemplo, matemática em inglês. Perfeito, né? Essa imersão. Isso mesmo, é o aprender em inglês. Então, não só a linguagem, mas toda essa experiência que a gente está vivenciando naquela língua. Então, não é só a língua pela língua, mas essa nossa interação e essas nossas vivências e essas nossas possibilidades de aprendizagem, como você colocou muito bem no exemplo de matemática. Muito legal. Cíntia, adorei nosso papo, já não queria nem que terminasse. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui na sua Escola Ideal. Tá? Pessoal,
Espero que vocês tenham gostado da live. Eu adorei. Cíntia, você gostou? Eu adorei também, Helena. Gosto muito de falar sobre educação, da gente pensar em como nós estamos, refletirmos e o que a gente pode Sim. fazer. E eu acho que nosso papo hoje foi muito bom para a gente entender Não, tudo e que a vamos gente marcar aí que viveu. 2022, assim, a gente vai fazer uma agenda repleta aí de lives com temas maravilhosos e vamos chamá-la novamente, porque você realmente é uma querida. Obrigada mesmo, viu, Cíntia? Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada.